Graça e paz, amados. Hoje a gente vai falar sobre humildade. A gente vai falar de humildade hoje porque tem muita gente precisando aprender a abaixar o nariz. Tem muita gente aprendendo a abaixar o topetinho, né? Tem muita gente que está precisando aprender a ser humilde. E a gente vai hoje mostrar aqui para vocês alguns versículos da Bíblia, alguns apenas, que falam da humildade, né? Porque nós precisamos ser humildes, assim como nosso Senhor foi, né? Porque a palavra de Deus diz que se você quiser ser o primeiro, que sirva a todos. Mateus 5:5. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Filipenses 2:3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a você mesmo. Olha só esse versículo aqui. A gente tem sempre que considerar o outro melhor do que a gente, superior do que a gente, e não a gente considerar-nos maiores do que os outros, melhores do que os outros. Não é isso que o nosso Deus espera de nós. Em Provérbios 22:4, a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Efésios 4:2. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Provérbios 29:23. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Lucas 4:11. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Salmo 138:6. Esse aqui eu acho demais, esse versículo, para os topetudos, sabe? Para aqueles que se acham demais, como se diz aquele ditadinho, o rei da cocada preta. Salmo 138:6. Embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Tiago 4:6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amados, a gente tem que ser humilde, assim como o nosso Senhor foi. Assim como Jesus foi quando estava caminhando aqui nessa terra. A palavra de Deus, ela diz, se você quer ser o primeiro, que sirva a todos. A gente tem que ser o último para ser o primeiro. A gente tem que servir para ser o primeiro, não é? E tem muita gente aí que está com o topetinho levantado por causa de um emprego que é bom, por causa de uma conquista de um carro bom, por causa de uma casa boa, um status, vamos dizer assim. Então tá com o topetinho lá em cima, tá com o narizinho lá em cima. Pessoas com quem ele falava, ele não fala mais, porque ele subiu na vida. Tem muita gente assim deixando a humildade de lado. Tem muita gente assim colocando em prática a arrogância, deixando tomar conta do seu coração esse sentimento horrível. Só que eu gostaria de lembrar essas pessoas de apenas dois personagens bíblicos, só para mostrar como é que Deus trabalha. Quando ele foi escolher o rei de Israel, por acaso ele olhou para os grandes? Não. Samuel foi na casa de Jessé para escolher um rei a mando de Deus, e estava lá os orgulhosos, que eram irmão de Davi, os orgulhosos, os bonitões, os altos, fortes, com pose de guerreiro. Deus por acaso escolheu um deles? Não, escolheu Davi, o menino pequeno, mirrado.
Ele sempre escolhe os humildes. Deus pega o de baixo e coloca em cima para reinar. É assim que Deus trabalha. A exemplo temos José do Egito. Sempre foi humilhado pelos seus irmãos. Sempre foi invejado pelos seus irmãos. Sempre foi motivo de piadinhas e risadas e malvadeza dos seus irmãos. Nunca revidou. Jogaram ele até num poço. E Deus pegou esse menino, esse José, e fez dele o governador do Egito. Então, meus amados, tantos outros personagens bíblicos que Deus pegou de lá de baixo e colocou lá em cima. Nenhum deles praticavam o orgulho e a arrogância e a soberba e a prepotência, nenhum deles. Todos que Deus pegou de lá de baixo e colocou lá em cima eram pessoas humildes. E nós temos que aprender a humildade. Se você não consegue ser assim, ore ao Senhor, que Ele vai te ajudar a mudar, né? Porque se o profeta Jeremias não tivesse tido humildade, quando Deus pediu para ele descer lá na casa do oleiro, ele não teria descido. Deus quis que ele desce lá na casa do oleiro. Deus disse. Ele podia ter falado assim, não, para que eu vou descer na casa do oleiro? Eu já sou um escolhido, eu já sou um profeta, eu não tenho que descer na casa do oleiro, eu não tenho que ser transformado. Mas não, ele foi humilde e ele desceu lá na casa do oleiro. E lá, gente, na casa do oleiro, o que foi que Deus disse? Deus disse assim, acaso eu não posso fazer com você o que o oleiro está fazendo? Quando Deus disse isso, ele quis dizer o quê? Ele quis dizer que ele poderia sim te transformar. Assim como aquele barro, aquele vaso cheio de defeito estava sendo transformado, ele pode transformar você também. Então, ore. Se você não consegue deixar a arrogância, a prepotência, a soberba de lado, seu orgulho, ore a Deus e peça a ajuda dele. E não se deixe se privar de descer a casa do oleiro. Desce na casa do oleiro, que lá você vai ser transformado. E você vai ser transformados pela mão de Deus. Amém? Fique na paz.